Pessoal, Gabriel Miranda aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre situações cringes na fisioterapia. Mas o que é cringe, né? Tá todo mundo falando essa palavra agora, cringe pra cima, cringe pra baixo. E cringe nada mais é do que aquela sensação de vergonha alheia que a gente tem quando a gente vê alguém falando ou fazendo alguma coisa. É isso que esse termo em inglês significa, essa vergonha alheia que a gente sente. Então eu preparei uma lista aqui com a ajuda de vocês me ajudaram lá pelo Instagram a preparar essa lista, então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser bacana. Pessoal, mas falando em Instagram, caso você não me siga por lá, eu sou @fisiogabrielmiranda, por lá eu sempre compartilho um pouquinho da minha vida e rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouco mais intimista e informal. E também vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem e darem um like aqui nesse vídeo, porque isso vai fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que se interessam por temas relacionados à fisioterapia. O primeiro item da nossa lista aqui de situações cringes relacionadas à fisioterapia é de alguém nos perguntar por que a gente resolveu fazer fisioterapia e não medicina. Bom, essa situação ela é bem embaraçosa e ela acontece com uma certa frequência nessas situações de dar vontade de falar assim, porque eu não queria fazer medicina, porque eu queria fazer fisioterapia. Mas eu entendo que culturalmente muita gente enxergue a medicina ainda como uma profissão quase que soberana, mas é muito desagradável ter essa comparação ainda muito viva na nossa sociedade, né? Onde tantas profissões da saúde são tão incríveis. Acontece, faz parte, essa é uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência. Na verdade, hoje em dia eu já não recebo, né? Quando você já está mais consolidado na profissão, você não recebe esse tipo de pergunta. Mas isso é muito frequente em quem está entrando para a faculdade agora, né? De fisioterapia. Uma segunda situação cringe aqui da lista, e essa é por parte do fisioterapeuta, é aquele fisioterapeuta que fica fazendo muita piadinha durante os atendimentos, né? Aquele fisioterapeuta piadista que está sempre tentando arrancar um sorriso do seu paciente, mas não só do seu paciente, mas do coleguinha que está atendendo do lado, do paciente do coleguinha, da secretária, do administrador do lugar, enfim. Sempre tem aquele fisioterapeuta meio que fanfarrão que está querendo sempre arrancar um sorriso de alguém. E até certo ponto, ok, faz parte, é bacana você ter alguém, sabe, mais extrovertido, que alegra o ambiente, mas em alguns momentos isso perde um pouco o controle e a pessoa ela acaba se tornando, na verdade, um baita de um palhaço. E aí, é por isso que isso está aqui nessa lista, eu acredito, né? É aquele profissional que faz muita piadinha durante o seu trabalho. O próximo tópico da nossa lista de situações cringe da fisioterapia é quando um fisioterapeuta ele faz procedimentos contraindicados para aquele paciente. E esse aqui é um tópico, digamos que cringe do ponto de vista técnico, né? Não pode, gente. Você tem que conhecer bastante sobre o quadro clínico do seu paciente e entender o que pode ou não ser feito. As condutas que são contraindicadas para certos quadros clínicos, inclusive, às vezes, botam o paciente em risco de vida, com riscos graves à saúde dele, risco de queda. Então tem que tomar muito cuidado com condutas contraindicadas, porque isso pode pôr o seu paciente em risco. O próximo tópico da nossa lista cringe é dizer que fisioterapia não dá dinheiro. E eu concordo com esse tópico, afinal de contas, quem faz esse tipo de afirmação não sabe do que está falando, não conhece os nossos referenciais, não sabe o quanto nós devemos cobrar pelos nossos serviços. É verdade que existe muito fisioterapeuta aí que cobra abaixo do recomendado, isso desvaloriza a profissão, mas dizer que fisioterapia não dá dinheiro não é uma afirmação verdadeira. Dá sim para você ter uma vida muito confortável, dá para você ter muita qualidade de vida sendo fisioterapeuta, dá para você selecionar muito bem, inclusive, como vai ser a sua rotina de trabalho. Com o passar do tempo você vai amadurecendo e vai tendo liberdade de escolhas em relação a como você quer trabalhar, de como você quer atuar na profissão. Então, desconsidera isso aqui quando alguém te falar, porque isso realmente é cringe, dá vergonha alheia de você ainda ver pessoas que pensam dessa forma. O próximo tópico da nossa lista de situações cringes é quando alguém pede para um fisioterapeuta fazer massagem ou pergunta se esse fisioterapeuta faz massagem. Essa é clássica, né, pessoal? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. As pessoas confundirem a nossa atuação com a atuação de um massoterapeuta. Fisioterapeuta não necessariamente sabe fazer massagem, não necessariamente tem que saber fazer massagem. Massagem realmente é do massoterapeuta e pode ser uma ferramenta de trabalho do fisioterapeuta, mas não é obrigatoriamente, não é necessariamente vital que o fisioterapeuta saiba fazer massagem, né? Então, mas é clássico.
Próximo tópico da nossa lista, dizer que fez um curso grande, mas na verdade fez aquela versão genérica de final de semana, né? E isso cara, isso é impressionante. Eu acho que as instituições, elas deviam procurar uma forma de fiscalizar de maneira mais intensiva esse tipo de situação. Tem muita gente por aí, vou dar o exemplo aqui do PNF, tá? Que é o meu carro-chefe de trabalho. Tem muita gente que diz por aí que fez o método Cabot, que fez PNF, que fez FNP, e na verdade não fez a formação oficial, fez, sei lá, um cursinho de final de semana com uma pessoa que não tem nenhum tipo de ligação com a Escola Brasileira de PNF, com a Associação Internacional de PNF, é só uma pessoa ali ministrando alguma coisa que na verdade não é PNF. Isso acontece para vários cursos grandes, tem muita gente aí que faz um curso de final de semana, tipo curso de terapia manual, aí diz que ministra Mulligan, Maitland e osteopatia, sabe? Gente, pelo amor de Deus, né? Se você for fazer um curso de verdade, que seja um curso grande, que seja um curso que vá valer o seu investimento, que vai te dar uma certificação reconhecida. Dizer que você fez um curso e na verdade fez ali um cursinho de final de semana mequetrefe não vale. O próximo tópico da nossa lista, não saber que tipo de exercícios prescrever para os seus pacientes. Realmente, né, é mais ou menos como esse outro tópico aqui da nossa lista, ó, de fazer procedimentos contraindicados. Você precisa saber que tipo de exercício prescrever para os seus pacientes também, né? Não tem jeito, se você está se propondo a tratar aquele tipo de disfunção, você tem que ter o olhar clínico treinado e saber quais os tipos de condutas você pode aplicar, quais são os exercícios que se encaixam nas necessidades daquele paciente de acordo com o que você identificou na sua avaliação. Se você identificou uma fraqueza, que tipo de exercícios você pode fazer para melhorar essa variável. Isso para todas as variáveis, né? Flexibilidade, endurance, enfim. Essa daqui é muito boa, ó. Ver fisioterapia sendo apresentada de forma errada em filmes, novelas, etc. Cara, isso aqui é muito engraçado, realmente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, isso acontecia aos montes. Volta e meia vinha um burburinho na sala de aula com pessoas falando sobre uma novela ou um filme onde tinha um fisioterapeuta fazendo tudo errado, fazendo coisas que não era da fisioterapia. E isso acontece pra caramba. Inclusive os nossos conselhos hoje em dia, eles fiscalizam esse tipo de coisa mais de perto. E até mesmo emissoras de televisão, a própria indústria do cinema, hoje em dia também se preocupa em contratar fisioterapeutas para dar uma assessoria quando eles precisam de uma demonstração, de algum tipo de técnica, ou quando tem um fisioterapeuta em cena aplicando algum tipo de técnica de fisioterapia. Então, porque os nossos conselhos, eles realmente eles começaram a bater de frente com as emissoras e tudo mais. O pessoal teve que começar a fazer retratação, às vezes até pagar multa. Então, hoje em dia, eu acredito que, na verdade, eu acho que com o passar do tempo vai ser cada vez mais difícil a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Próximo tópico, usar essa expressão é uma vergonha alheia. Ok. Esse próximo tópico é bacana porque veio aparentemente de um paciente de fisioterapia. Como paciente, diria que usar termos como energia vital. Eu não voltaria. Pois é, né? Olha, fisioterapeuta que trabalha aí com outras linhas de tratamento, talvez ligadas aí à parte mais oriental da medicina, eu não tenho nada contra, mas eu também não indicaria os meus pacientes ou meus familiares para profissionais que usam esses termos no seu dia a dia de trabalho, porque realmente não vai de encontro com as minhas crenças, crenças relacionadas à parte acadêmica e literária da fisioterapia, tá? Eu sou um profissional que faço prática baseada em evidências e realmente técnicas que estimulam energia vital, coisas do gênero, não estão muito bem descritas na literatura que eu utilizo para basear as minhas técnicas de fisioterapia. Próximo tópico, usar infravermelho para tudo. E realmente, né, gente, já está na hora da gente mudar um pouco aí a cultura arcaica de muito fisioterapeuta que trabalha aí usando o tempo todo ultrassom, infravermelho, TENS. Esses recursos eletrotermofototerápicos, eles são bem-vindos em alguns casos específicos, não são indicados para qualquer pessoa,
muitas vezes a gente não enxerga resultado algum com esse tipo de conduta. Eles devem ser utilizados quando forem indicados apenas como um suporte para que você tenha mais liberdade para tratar o seu paciente de maneira livre e alcançar os objetivos. Agora, esse papo de você ficar perdendo aí 10, 20, 30 minutos de sessão utilizando esses recursos, gente, não vale a pena. E eu tô falando isso, assim, de coração aberto para vocês. Eu sei que talvez isso pise no calo de alguém, porque deve ter alguém por aí que assiste os meus vídeos que faz esse tipo de conduta. Mas, gente, vamos lá, vamos fazer prática baseada em evidências, tá bom? Se você quer que seu paciente ele faça 40 minutos de TENS, fala para ele comprar um TENS portátil e você orienta ele de como ele utilizar em casa. Para de perder seu tempo de sessão, principalmente um tempo tão longo assim, com esse tipo de recurso que não vai resolver a causa do problema do seu paciente, tá? Pelo amor de Deus. Bom, acho que tá bom por hoje. Acho que essa lista daqui já ficou bem bacana, ficou legal de se assistir, né? Lista de situações cringes da fisioterapia. Situações essas criadas por nós, fisioterapeutas, pelos nossos pacientes ou por aquelas pessoas que nos questionam sobre coisas relacionadas à fisioterapia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se entretido um pouquinho com esse vídeo. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vou ficando por aqui, vejo vocês agora no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!